Conexão Mídia, sua plataforma para o conhecimento. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, ao som da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, e do discurso do presidente Epitácio Pessoa. O rádio já nascia aqui com uma forte perspectiva comunicacional e política, além de sua inegável vocação para o entretenimento. Ele foi palco e cenário de inúmeras manifestações artísticas e culturais e de registro de fatos e eventos memoráveis que marcaram a história do país. Atualmente, o rádio avança firme por um novo século, conservando e fortalecendo seu potencial como meio de comunicação e informação a partir de plataformas digitais. Web rádios tornaram-se um fenômeno e, para muitos profissionais da área, uma maneira de sobreviver em meio às mudanças estruturais na indústria da informação. Eu sou Diego Carvalho e neste documentário, com a participação de pesquisadores e profissionais do radiojornalismo, apresentarei algumas possibilidades de debate e de reflexão sobre a convergência do rádio para as novas plataformas digitais. É incontestável que os sentidos humanos, entre eles o auditivo, foram a fonte para o desenvolvimento dos meios de comunicação. Um dos mais importantes teóricos do século XX, Marshall McLuhan, propôs a separação dos meios de comunicação entre os que ocupam o espaço visual e o acústico, ou seja, as imagens e os sons. Dessa perspectiva, surgiu a proposta de categorizar os meios em quentes e frios, relacionando-os imediatamente às potencialidades dos sentidos humanos. O rádio foi considerado, então, como um meio quente, uma vez que exige apenas o sentido da audição para a compreensão da mensagem. Os meios audiovisuais, como a TV, são considerados frios, porque exigem uma combinação dos sentidos para o processo informativo e de entretenimento. O rádio apresenta ainda singularidades que o tornaram parte fundamental na construção de um imaginário social, como nos relata o professor e pesquisador em mídia digital Antônio Maioni. O rádio faz parte da minha identidade, né? Quem foi criado na roça, num tempo, né, e sobretudo numa criação pobre, num tempo que não tinha energia elétrica, rádio era o único veículo de comunicação ao qual você tinha acesso. Então, as minhas lembranças, né, de infância são lembranças radiofônicas. O Ministério das Comunicações, com base em uma pesquisa de 2014, aponta que existem quase 11 mil emissoras espalhadas pelo Brasil, entre AM e FM, incluindo as rádios comunitárias. No entanto, se pensarmos em termos de web rádios, esse número aumenta consideravelmente. Isso mostra, de fato, uma mudança em curso no atual modelo de radiodifusão no país. Para se ter uma rápida noção, segundo o IBGE, o número de aparelhos analógicos de rádio nos lares brasileiros caiu de 88,1% em 2007 para 77,1% em 2014. Rádio vive do varejo, certo? Se você não tem um varejo irrigado, né, pela economia regional, pelo crescimento, né, da massa salarial popular, com certeza a medida das direções das emissoras é sempre enxugar, sabe, a estrutura e botar essa rádio no piloto automático é apenas um alto-falante contínuo, né? Não vai ouvir, não vai dialogar, não vai produzir, e isso mata a identidade do veículo, mata essa função, né, de ser um repositório das culturas locais e regionais, como historicamente ele apresentou até hoje. Passando para a era digital, o rádio vive um novo momento em sua história e vem se tornando um veículo que conquista cada vez mais espaço em outras plataformas. Antes, os aparelhos convencionais eram a única opção para o alcance da audiência. Porém, eles dividem hoje as atenções com celulares e os computadores pessoais. Os resultados de uma pesquisa de 2017, realizada pelo Qatar Ibope, em 13 regiões metropolitanas do país, mostram que os smartphones são responsáveis por 14% da audiência do rádio.
Essa situação evidencia não só a relativa adaptação do ouvinte ao uso das tecnologias, ela também mostra a capacidade e a necessidade do rádio de se redefinir diante de novos hábitos de consumo e comportamentos. A professora e pesquisadora em mídia e cidadania, Nélia Del Bianco, e o pesquisador Antônio Magnoni consideram esse momento significativo para se definir o futuro do rádio no Brasil. O rádio, se ele não se integra a um site que transmite seu sinal em streaming em tempo real, se ele não tem um aplicativo para transmitir a informação, a sua programação por celular, se ele não tem interação com as redes sociais, ele está isolado desse sistema, desse ecossistema midiático. Parte, do rádio pela internet ainda é um espelhamento. Aliás, quando a internet comercial se desenvolve no Brasil a partir dos anos 90, na metade dos anos 90, num primeiro momento a maioria dos veículos fazem espelhamento dos seus conteúdos. Isso acontece com a imprensa, acontece com o rádio, e a partir da Internet 2, 2004, 2005, quando você cria condições de banda larga para transmitir streaming audiovisual, começa a ocorrer com a televisão também. Ou seja, eles não veem a internet como um canal exclusivo, efetivo. Eles veem sim a internet como um canal adicional para disponibilizar os conteúdos dos veículos analógicos. Então a imprensa faz isso, o rádio faz isso e a TV faz isso. A internet e os vários recursos virtuais vieram também colaborar para que os veículos radiofônicos se tornem mais interativos e, portanto, mais atrativos ao seu público. As plataformas digitais têm facilitado e estimulado os veículos tradicionais a escolherem em sua grade de programação conteúdos que permitem uma maior participação do ouvinte, como nos relata o professor e pesquisador Antônio Sebastião da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso. Que quando você traz a tecnologia para os meios de comunicação, não muda só o formato, muda também a linguagem, a forma de se expressar, de construir o texto, de falar com as pessoas, ou seja, de narrar um acontecimento às pessoas, etc., porque aí passamos a ter uma relação mais próxima, Quer dizer, o público já participa mais efetivamente desse processo, etc., E é também, por certo, uma comunicação mais individualizada. Nessa nova jornada do rádio, não podemos ignorar que o público em geral desse veículo é composto atualmente por pessoas jovens, talvez pela nova proposta de ampliar o entretenimento, por meio de recursos interativos. Outro recorte da mesma pesquisa do Qatar Ibope, em 2017, revelou que 52 milhões de pessoas têm o hábito de escutar rádio. Esse público representa 87% da população total das 13 regiões pesquisadas, seja para se distrair ou para se informar. A média resultante é de 4 horas e 40 minutos por dia. De acordo com o estudo, os ouvintes na faixa de 15 a 19 anos representam 91% dessa audiência, superando os 86% dos ouvintes com idades entre 50 e 59 anos. O público com 60 anos ou mais representa 79% dessa audiência. Esses dados revelam um pouco dessa nova dinâmica no cenário da radiodifusão no Brasil, que aponta para uma possível revitalização do veículo como um meio de informação e entretenimento entre públicos jovens. Além dessas mudanças no que se refere à forma de consumir, outras alterações se mostram como uma tendência cada vez mais forte nas emissoras, principalmente as que operam online como as web rádios. As novas tecnologias de transmissão e recepção, que agora operam a partir das plataformas digitais, abandonaram as famosas ondas sonoras. Isso permite a expansão do rádio e a definição de uma nova maneira de ouvir, que se ancora em uma ampla divulgação de conteúdos e recursos e sistemas de buscas dentro da programação. A diferença é que numa emissora tradicional, ela tem o ao vivo. Ela é fortemente focada na transmissão dos acontecimentos a partir do local, do fato onde ocorre. Há o tempo todo uma interação muito grande com as fontes, seja em entrevistas ao vivo ou por telefone. A presença também de entrevistados no
no próprio estúdio. A participação da audiência é muito grande, seja pelos meios convencionais, como o telefone, mas também, principalmente, por e-mail, pelo WhatsApp. Quais seriam, então, as diferenças entre rádios analógicas, web rádios e rádios digitais? O que isso realmente implica para o ouvinte em termos de qualidade e interatividade? E quais as mudanças em curso que podem afetar a maneira de se consumir entretenimento e de se informar?